série Dia a Dia é uma série muito importante para o Pão Diário e também para a Igreja Brasileira. Ela nasceu de um desejo de trazer devocionais para a liderança, dos devocionais clássicos mundiais, sabe? Para aquela pessoa que gosta de um alimento sólido, aquela pessoa que gosta de ler textos com profundidade. Você sabe que o Pão Diário ele é um texto com 1.300 caracteres, ele é um texto mais simples para um padrão sétima, sexta série, para que todos possam entender. Já a edição Dia a Dia traz aí grandes líderes mundiais que têm na sua composição, na sua escrita, uma escrita mais profunda, mais sólida. O primeiro dessa série que nós trouxemos foi o Dia a Dia com Spurgeon. O famoso devocional de Spurgeon, ele é muito conhecido por manhãs e noites. Isso porque ele traz uma mensagem para amanhã, que você pode fazer logo cedo ou na hora do almoço, e uma para a tarde ou para a noite. E ele tem um aspecto muito interessante, porque Spurgeon ele remete justamente à profundidade, ao relacionamento com Cristo. Charles Spurgeon ele foi considerado o príncipe dos pregadores do século XIX. Ele pregou aos 20 anos, ele já tinha pregado mais de 600 mensagens, um pastor super jovem. Ele pregava no tabernáculo e lotava a igreja dele. Cerca de 12 mil pessoas ia todos os domingos para assistir ele. E ele ficou marcado justamente pela profundidade, alimento sólido. As pregações dele, para vocês terem uma ideia, cada pregação varia de 12 até 16 páginas. E as pessoas paravam, 10, 12 mil pessoas paravam para ver ele pregando durante 1 hora e 45 minutos, 2 horas. Nesse devocional da série Dia a Dia, você vai notar que nós tentamos trazer justamente remetendo lá aos livros do século XIX. Você vai notar que logo no início, cada letra que compõe o início da mensagem, ele se relaciona com o tipo de letras que tinha naquela época. Mas nós tivemos um cuidado para que pudesse trazer para os dias de hoje, para que a língua não fosse tão rebuscada. Então nós fizemos um trabalho de editorial nessa tradução para que você pudesse entender de maneira simplificada, mas também não perdesse a essência do que Spurgeon pregou. Então assim, ele vem um devocional para amanhã, um devocional para a noite. Muitas vezes ele está refletindo, falando, olha, nós falamos pela manhã sobre isso e agora vamos complementar falando sobre isso. Outro ponto essencial que tem nesse devocional, logo no final, é que você vai poder ter o índice por temas, o índice por assunto. Então você quer falar sobre amizade com o mundo, você quer falar sobre amor infalível, ou você quer falar sobre Cristo, cabeça da igreja, a consequência da desobediência, sobre conhecimento. Ele fala sobre tudo. Então, quando você pega para ler esse devocional, você vai ler 720 meditações em um ano. Então, é marcado pela profundidade. Outro ponto bacana que nós fizemos, na primeira edição que nós lançamos, nós já lançamos ele na capa dura e capa couro. Essa é a ideia da série Dia a Dia. Todos os anos ele sai a capa couro e a capa dura para aqueles que querem colecionar. E por quê? O mesmo texto em 2 capas. Porque tem gente que prefere essa abordagem do livro antigo, do capa couro, outros já preferem a praticidade do capa dura. Então aqui no capa dura ele vem com as bordas arredondadas, ele vem com arabescos, vem escrito em ouro, o miolo dele ele vem também com a borda dourada. Já no capa couro, ele traz essa cinta aqui para explicar um pouquinho sobre o livro. Então ele é um couro especial. Esse couro aqui nós compramos da Itália, apesar de ele ser impresso na China. A nossa gráfica compra lá e leva para a China para fazer. Ele é um couro correto, um couro que é produzido a partir do couro sintético. Ele vem num papel creme que facilita a leitura. Parece uma coisa simples, mas o papel creme ele pode variar de 8 a 10% mais caro na hora da impressão do que o papel branco. Justamente por isso, porque ele facilita essa leitura. Tanto a edição capa dura quanto a edição cor, ele traz a fita para que você possa marcar a leitura que você estava lendo ou algum ponto, uma mensagem que você gostou. Tem também uma edição que nós fizemos, também 2 mensagens por dia,
mais uma capa brochura. Essa edição aqui nós fizemos impresso aqui no Brasil, porque havia se esgotado os dois e as pessoas pedindo desesperadamente, então nós imprimimos aqui, também ficou muito bacana. Mas as duas edições mais interessantes que nós temos é a edição que vem na caixa. Essa primeira edição que nós fizemos lá no ano 2019, ele vinha em linho. Né? Então esse tecido aqui é linho mesmo, né? É como eram os livros da época, ele também traz essa cinta. O corte que foi feito dele é um corte rústico, né? Então simplesmente você tem o corte, você vê que ele fica meio áspero aqui, mas o papel ele é creme, justamente para remeter a ideia de livros antigos. A caixa dele é excepcional, a caixa dele imita uma madeira. Então ele é um papelão, mas é um papelão super duro, reforçado. E aqui você tem a fita interna também, para que quando chega o livro para você, ele vem xerincado no plástico. E quando você abre a caixa, você pode puxar essa fita e sai esse presente fantástico, né, que é o livro. O ano passado nós trouxemos uma outra apresentação também da caixa. Então nós já tínhamos essa caixa que imitava madeira, que imita um livro antigo, e nós trouxemos essa outra caixa que ela também traz essa abordagem aqui do livro antigo, um livro capa dura. Ele tem aqui a fita também, quando você compra ele vem assim, guardadinho, certinho. E você abre, ele tem esse imã aqui também para segurar o livro, você puxa, aqui está o livro. A caixa maravilhosa, com os arabescos internos, aqui falando um pouquinho da vida de Spurgeon, aqui na parte de trás falando também sobre o livro. Para quem você vai vender essa coleção? Então assim, todos gostam de ter o livro de Spurgeon. Certa vez eu estava falando com um pastor, ele falou, só de eu deixar esse livro em cima da mesa, as pessoas já sabem que eu sou inteligente, eu nem preciso ler. Ele estava fazendo uma brincadeira, mas é isso. O livro ele pode ser qualquer edição dessa, você dar de presente e a pessoa vai amar. Ele é realmente muito barato. Quando você vai comprar só a caixa, numa livraria dessas seculares, livrarias não cristãs que vende, você vai notar que vai custar às vezes 70, 80 reais só a caixa desse padrão. E esse daqui ele vai variar ali em torno de 99 reais, 89 reais o livro desse porte já com a caixa. Essas edições aqui também variam o preço, né? Mas ele está ali na faixa de R$44 até R$59, justamente pela quantidade de páginas. São 726 páginas, né? Apesar disso, ele não ficou um livro pesado, ele ficou um livro super leve, justamente por causa desse papel especial que nós usamos. E ele é super prático, para você deixar ali na sua mesa, do lado da sua cama. E é um clássico, é muito fácil de vender. De 2016 a 2020 ele já ultrapassou as 100 mil cópias. Era para ter vendido muito mais do que isso, mas ele esgotou muito rápido, então demorou a impressão para chegar. E esse ano a gente tem uma quantidade muito legal disponível. Vocês vão vender com maior facilidade. Para aquele pastor, aquele líder, aquele pessoa que quer dar de presente para um homem, apesar que eu conheço muitas mulheres que amam Spurgeon, estão lendo, eu indicaria Spurgeon. Qualquer pastor, seja ele calvinista, seja ele arminista, ele vai gostar de Charles Spurgeon, porque Charles Spurgeon foi considerado ali um dos pregadores calvinistas mais armenistas que tem, porque ele justamente pregava essa mensagem sólida, focado na Bíblia e não se atendo aí ao que separa uma igreja da outra, mas juntando as igrejas. Então, recomendo aí os livros de Charles Spurgeon para as livrarias.